Olá! Dando continuidade à aula anterior, agora nós vamos falar sobre desmaio ou síncope. Acontece quando você perde a consciência por um curto período de tempo. O desmaio está voltado geralmente à falta de oxigenação no cérebro. Então, falta de oxigenação no cérebro, falta sangue no cérebro. O desmaio, em alguns casos, ele é percebido por sensação de vertigem, tontura, fraqueza ou náusea. Então, dá um descontrole. A pessoa geralmente ela consegue perceber que ela não está no seu estado normal. Geralmente, escurecimento de visão, tontura, náusea são características aí do desmaio. Uma técnica bem recomendável seria a pessoa sentar, colocar a cabeça entre as pernas e apertar fortemente os joelhos. Isso ajuda a abortar a crise do desmaio. Caso a gente precise atuar diretamente, fazer algo pela vítima, seria interessante colocar as pernas acima do tronco, como a gente está vendo aqui, elevar as pernas da vítima. Isso ajuda a circulação, voltar sangue aqui para o cérebro e ela abortar essa crise. É interessante também colocar ela de lado, na cabeça de lado ali, para evitar algum tipo de aspiração. Isso, basicamente, e continuar monitorando os sinais vitais dessa vítima aí, até que ela recobre a consciência, observar se está respirando, se está tendo batimento cardíaco. Desmaio, a gente faz esses procedimentos e depois, é claro, quem orienta essa vítima a procurar um profissional para descobrir o mecanismo que levou ela a ter o desmaio. Crise convulsiva. O que é? Quais são aí os procedimentos a ser adotados nesses casos? Crise convulsiva, aumento excessivo e descontrolado das atividades elétricas das células cerebrais, neurônios. Então, basicamente, a crise convulsiva vai ser um descontrole mesmo dessa atividade cerebral e a vítima começa a ter movimentos descontrolados, se debater, e o que pode vir a levar a vítima a ter esse descontrole, a sentir essa crise convulsiva. Febre muito alta, pancada forte na cabeça, perda excessiva de sangue, lembra lá do choque hipovolêmico, medicamentos ou drogas, dentre outros fatores. Então, várias vão ser as causas da crise convulsiva. O que a gente pode fazer quando a gente se deparar com uma vítima sentindo convulsão? Afastar objetos que estejam próximos a ela. É interessante que a gente tire objetos que estejam próximos a ela, mesmo para que ela não se machuque. Proteger a cabeça, como a gente está vendo na ilustração aqui, segurando a cabeça para que ela não debata e machuque, Basicamente, não tente conter os movimentos incontroláveis dela aqui, aquela reação da gente não pode tentar contê-la. Colocar a vítima de lado, a posição lateral de segurança também é recomendável, mesmo para dificultar, porque é comum na crise convulsiva a vítima salivar bastante, então é interessante que ela fique de lado mesmo para a língua descolar da glote, para se ela vir a vomitar, por exemplo, ela não aconteça uma aspiração, ela não aconteça obstrução das vias aéreas. Desapertar as roupas da vítima, é interessante que a gente facilite a respiração da mesma. Retirar objetos que possam dificultar no caso de respiração. Então, basicamente, a gente faz esses procedimentos, afasta objetos, protege a cabeça da vítima, talvez colocando até algo debaixo dela ali, da cabeça, um pano, o que for ali para não machucar a cabeça, e fico monitorando os sinais vitais dela. A crise convulsiva não é a mesma coisa que o desmaio. O desmaio geralmente leva alguns segundos para a vítima recobrar a consciência. A crise convulsiva geralmente leva alguns minutos. Então a gente tem que ficar aí monitorando essa vítima aí. E é claro que acionar um socorro especializado para que faça uma avaliação mais criteriosa nessa vítima. AVC ou AVE. O AVC seria acidente vascular cerebral, ou também chamado de acidente vascular encefálico. Existem dois tipos de AVC: AVC tipo isquêmico e AVC tipo hemorrágico, como a gente vai ver aqui agora. Quando a gente fala sobre acidente vascular isquêmico, está falando sobre entupimento do vaso que leva sangue ao cérebro. Então, quando acontece um entupimento ali de um vasinho desse ou mais vasinhos no cérebro, dá o nome de acidente vascular isquêmico. E quando acontece o rompimento dele, dá um nome de hemorrágico. Todos os dois casos são graves, e a gente tem que procurar ajuda médica quanto antes. Aqui nós temos as características de um AVC.
É bem marcante as características do AVC. A gente tem a questão da paralisia de um lado do corpo, fraqueza, anisocoria, que seria uma pupila dilatada, uma contraída. Isso são características marcantes. Caso aconteça essas características que a vítima estava no sentido do AVC, era interessante chamar o resgate imediatamente, afrouxar as roupas da vítima, facilitando sua respiração, colocá-la na posição lateral de segurança e nunca ter nada para a vítima beber ou comer. Então é interessante que chegue ajuda médica o mais rápido possível para descobrir o tipo de AVC que é e fazer o tratamento correto. Quanto mais rápido chegar o socorro profissional, quanto mais rápido você chegar no hospital, menor vão ser as sequelas e menor vai ser o risco de morte. Infarto. O infarto é característico, né, a gente observa aqui, é característico de uma dor forte no peito, bem marcante, né? O infarto basicamente seria obstrução de uma artéria coronária que nutre o coração, que leva oxigênio ao coração, e essa artéria, quando é obstruída por um coágulo ou pelo tempo mesmo, né? A gente observa que com o tempo a gente vai acumulando gorduras mesmo nas artérias e veias e o que mais. Mas nesse caso, quando acontece obstrução ou por um coágulo ou por obstrução da artéria, a gente observa que o músculo cardíaco sofre com isso e dá essa característica dessa dor forte no peito. O que eu posso fazer, né, no caso do infarto? Chamar a emergência o quanto antes o socorro profissional chegar ou a vítima ser levada ao hospital o quanto antes. Seria melhor para descobrir a causa, que é o tipo de infarto que é, onde que está o entupimento, para que seja feito o procedimento adequado. Deixe a pessoa confortável, da maneira que ela se encontrar confortável. Cheque o nível de consciência da pessoa constantemente. Por quê? Porque pode vir a vítima ter uma PCR, uma parada cardiorrespiratória. Caso a pessoa esteja desacordada e irresponsiva, inicie aí o procedimento de reanimação cardíaca. É comum desse infarto acontecer a obstrução e fazer com que a vítima tenha uma parada cardiorrespiratória. Aí a gente teria que fazer o procedimento de RCP até a chegada do socorro profissional. Não adiantaria nada você colocar a vítima no carro e levar para o hospital, né? Só o tempo até ela chegar no hospital, certamente essa vítima entraria em óbito. Então teria que fazer a RCP e aguardar o socorro profissional chegar para dar início aí, digamos, o atendimento profissional. Remoção de vítima. A remoção, a gente não pode descartar a possibilidade de remover uma vítima de acidentes. Só que a gente tem que limitar, deixar em último caso. Não tem jeito, é extrema, situação extrema, aí sim a remoção e transporte. Aqui tem, remova se houver situação de perigo iminente. Se precisar remover e transportar, imobilize a vítima, usando um colar cervical, mesmo que esse colar cervical seja improvisado. Aqui a gente tem a utilização de bonés, né, 2 bonés aqui, uma bandagem, sendo feita aqui a imobilização, uma técnica simples. Se precisar remover, né, tirar de um lugar e levar para outro, transportar a vítima usando uma maca, ou outro material que permite a imobilização total da vítima. Essa maca ela pode ser improvisada, você pode pegar um pedaço de madeira, uma tábua, uma porta, um material que a gente consiga imobilizar todo o corpo da vítima. Tente minimizar ao máximo os movimentos com a vítima, utilizando a ajuda de várias pessoas. Essa maca também ela pode ser uma maca através de pessoas mesmo. O ideal seria 5 socorristas, mas pelo menos 3 socorristas a gente consegue fazer a imobilização e consequentemente o transporte dessa vítima usando essa maca improvisada. A importância de um curso prático. Você já estudou e já sabe quais são as primeiras ações a ser tomadas no acidente. Atuar em primeiros socorros requer o domínio de habilidades que só podem ser adquiridas em treinamento prático. Então é interessante que, depois que a gente passou por esse treinamento teórico, fazer um curso prático para simplesmente aperfeiçoar as técnicas que a gente aprendeu. Finalizamos todo o conteúdo de primeiros socorros. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Então, bons estudos e até a próxima.